Romanos capítulo 6, versículo 3. O texto diz assim: Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É a nossa base de reflexão hoje, tá bom? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, damos graças ao Senhor, adoramos a Ti porque Tu és o nosso Deus, porque o Senhor nos alcançou por meio do Teu Filho amado. Porque o Senhor nos escolheu, como diz a tua palavra, Senhor, antes da fundação do mundo. O Senhor nos fez filho. O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Pai, nós te louvamos porque temos o privilégio de te servir, Pai, de andar com o Senhor. Mesmo o Senhor nos conhecendo, mesmo sabendo das nossas fraquezas, ainda assim o Senhor nos permite andar contigo, Pai. Nos permite desfrutar das tuas bênçãos, das tuas promessas, Pai. Mais do que tudo, Senhor, o Senhor nos dá a garantia de que nós passaremos a nossa eternidade ao teu lado, contemplando a tua face, Pai, adorando ao Senhor com toda a intensidade do nosso ser. É um privilégio muito grande, Pai. Enquanto estamos aqui, nós precisamos nos alimentar constantemente com a tua palavra, Senhor, todos os dias. Porque a palavra é, de fato, o alimento para a nossa alma, o alimento para o nosso espírito, Senhor. E eu quero te pedir que nessa noite o Senhor abra o nosso entendimento, de maneira que saiamos desse lugar, Senhor, com a nossa alma fortalecida, Senhor, pela palavra, alimentada pela palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, estamos de volta com o livro de Romanos, tá? O desafio é que você faça todo o esforço possível para tentar acompanhar o que vai ser desenvolvido e que vai ser pregado. Na verdade, eu te daria uma dica, viu, irmãos? Eu vou fazer isso com Romanos. Do versículo 12, do capítulo 5 em diante, eu vou fazer uma playlist para mim, eu vou pegar as ministrações, tirar só o áudio delas e colocar no meu celular para ir ouvindo, entende? Porque não é um assunto, irmãos, para a gente ouvir uma vez e, não, eu já ouvi isso aqui, não me interessa mais. Não, queridos, não, não. Eu tenho certeza absoluta que por mais que você se esforce, você não consegue reter tudo o que você precisa ouvindo apenas uma exposição como essa. Não dá, irmãos. Por mais que a gente ande devagar com a lei, com a administração, ainda assim, entende? É muito doutrinário o que nós estamos aprendendo, é muito teológico o que nós estamos aprendendo. Não é uma coisa da experiência do dia a dia. Se há uma vantagem experimental disso tudo aqui, é o fato de, compreendendo o que você vai ouvir, isso trazer paz para o teu coração, entendeu? Trazer segurança para o teu coração. Olha, queridos, na minha caminhada eu já encontrei muitas pessoas que vivem com um fardo nas costas o tempo todo, medo de perder a salvação. Sabe aquele crente que vive pisando em casca de ovo o tempo todo, com medo de fazer alguma coisa, de pecar, de blasfemar contra o Espírito Santo, de fazer alguma coisa. Isso vem de uma cultura, querido, de ensino muito defasado, de uma cultura de ensino muito distante, na verdade, daquilo que de fato é o ensino bíblico a respeito de salvação. Eu sei que pregar o que eu prego pode levar a acusações do tipo assim: ah, tá vendo? A igreja dele não tem doutrina, tá vendo? Lá é liberal. A doutrina da justificação pela graça, irmãos, somente pela graça, pode levar a esse tipo de pensamento, pode sofrer esse tipo de acusação, mas o fato é que se você compreender realmente o que está sendo ensinado, duas coisas eu garanto que vão acontecer na tua vida. Uma, você não vai achar que pelo fato da salvação não depender de você, mas depender de Cristo, de fato de que você está seguro em Cristo, que você não pode perder a salvação, você não vai achar que isso te dá o direito de pecar. Não pode.
Se uma pessoa que se diz cristã ouve a mensagem da graça, da justificação pela fé, e ela é levada a esse tipo de pensamento, eu posso te garantir que ela ainda não conheceu a Cristo, que ela ainda não experimentou salvação de verdade. E o segundo fator positivo é que se você compreender verdadeiramente a justificação pela fé e o desenrolar dessa mensagem, querido, teu coração vai descansar em Cristo. Não há dúvida com relação a isso. Você vai descansar em Cristo. Entende? Isso não quer dizer comodismo. Pastor, graças a Deus eu não posso perder minha salvação, então eu vou armar minha rede na varanda e vou só curtir a vida. Não, irmãos, não. Novamente, esse é um tipo de. Vocês, não sei se vocês conseguem perceber, mas em nenhum momento, querido, naquilo que eu prego, há uma brecha para um crente verdadeiro pensar algo dessa natureza, entende? Não há. Isso são desculpas de quem não conhece o Evangelho ou de quem não quer viver o Evangelho, entende? Ou de alguém que não, de fato, ainda não nasceu de novo. Então, Paulo está tratando de uma situação, irmãos. Ele está tratando de um problema. Ele pregou, falou da justificação pela fé, falou da nossa união com Cristo, nós estamos em Cristo, né? Falou que onde a graça, onde o pecado abundou, superabundou a graça. E aí isso leva Paulo a levantar uma hipótese que poderia surgir na igreja quando aquela carta estivesse sendo lida lá. Qual era a hipótese? É de alguém ouvindo a leitura da carta perguntar: bom, se é verdade que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então nós vamos continuar pecando para que a graça continue se manifestando dessa forma majestosa, né? Quanto mais a gente pecar, mais graça será manifestada. Nós vamos ajudar Deus pecando. E aí ele responde isso: olha, de maneira nenhuma, Deus não permita que você pense dessa forma. Por quê? Ele vai dizer: porque nós já morremos para o pecado. E quem já morreu para o pecado não pode querer continuar na prática do pecado. Versículo 3, que é o que eu li aqui, o versículo 2 é a resposta, é a sua. Aí chama isso de pressuposto principal, entendeu? É o seu ensino principal, é a resposta para aquele questionamento que foi feito. Aqui e agora ele começa a desenvolver isso. Ele vai pegar a resposta que foi dada e vai esmiuçar ela para que fique claro para nós o que ele quis dizer. Hã? Não acredito. Gente, pelo amor de Deus. Peraí, Tamara. Para o pessoal que está no Instagram, gente, eu estava sem. O áudio não estava conectado ao celular, tá? Não estava conectado à mesa de som, na verdade. Tá? Por isso que estava sem áudio. Agora vai estar tudo ok. Bom, vamos voltando aqui. O versículo 3 em diante, Paulo começa a esmiuçar essa resposta que ele deu. Ele falou que nós morremos, né, para o pecado. Morremos em Cristo, com Cristo. Aí ele pergunta: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ele começa a explicar, e nós vamos tratar um pouco desse texto aqui, tá bom, querido? Nós vamos olhar um pouco mais de perto o que Paulo quis dizer aqui. Quando Paulo diz assim, olha, será que vocês ignoram, ou dependendo muito da sua tradução, será que ou não sabeis, né? Ele está dizendo que aquela doutrina da união com o Senhor Jesus Cristo era do conhecimento de todos. E por que que isso é importante, querido? A gente falar sobre isso. É porque Paulo está escrevendo para uma igreja que não foi ele que fundou. Mesmo não tendo sido o próprio apóstolo que fundou, que pregou, que ensinou aquela igreja, o pastor que fundou aquela igreja levou essa doutrina para a igreja. Isso nos leva, na verdade, querido, a acreditar que essa doutrina a respeito da nossa união com Cristo, ela fosse uma doutrina do conhecimento geral dos irmãos. Ainda que houvesse algumas pessoas que não entendessem isso, mas leva-se a crer que essa era uma doutrina que permeava a realidade da igreja. E é logo de cara, irmãos, assim a gente faz uma espécie de aplicação, entende? Essa doutrina da nossa união com Cristo não é uma doutrina muito conhecida hoje. Eu desafio vocês, a qualquer um de vocês, eu diria assim que com a exceção dos pastores
presbiterianos, né? Principalmente os mais famosos deles, que é o Nicodemos e o Hernandes Lopes, provavelmente você não vai ouvir isso em outro lugar. A doutrina da nossa união com Cristo. Nós estamos ligados, nós somos batizados em Cristo. O Espírito Santo nos inseriu em Cristo, nos batizou em Cristo, entendeu? Não é uma doutrina muito ensinada, querido. Agora veja outra coisa. Observe, irmãos, será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, e eu quero que você atente exatamente para isso, ele diz: todos nós fomos batizados em Cristo. Você já sabe, eu falei a semana passada, esse batismo ele foi realizado pelo Espírito Santo, quando ele nos inseriu em Cristo Jesus. O ensino é muito claro, irmãos. Se você não estiver unido a Cristo, você não é um cristão, você não é salvo. Para ser salvo, você tem que estar conectado a Cristo, tem que estar ligado a Cristo, na verdade. Esse batismo, querido, feito pelo Espírito Santo, ele aconteceu quando nós deixamos de estar em Adão e passamos a estar em Cristo, tá? Eu diria que historicamente, eu não sei se o Nicodemos fala sobre isso, né? Historicamente, isso aconteceu na morte de Jesus lá na cruz. Aconteceu na cruz, entendeu? Foi naquele instante em que essa união mística aconteceu. Bom, é óbvio aqui, querido, que o apóstolo não está se referindo à experiência. Você pode perguntar assim, pastor, mas como é que pode ter sido isso lá na cruz se naquela época eu nem era vivida, não era vivo ainda? Entende? Paulo não está falando aqui, querido, de uma experiência que você teve. Ele está falando aqui de algo que foi feito, de algo que aconteceu com você, de algo que é fruto da ação do Espírito Santo na nossa vida. Essa parte aqui de Romanos, que nós estamos estudando aqui, se eu não me engano, até o versículo 11, Paulo não está falando de experiência, de algo que você vive. Ele está falando de posição. Eu já expliquei isso aqui, eu vou explicar mais ainda durante a ministração. É muito importante, irmãos, que a gente tenha isso em mente. Como isso pode ser verdade se eu não sinto nada, pastor? Como isso pode ser verdade se eu nunca experimentei isso? Ei, ele não está falando de experiência. Ele está falando da nossa posição. Só para exemplificar, nós já falamos muito sobre isso, né? Antes, eu estava em Adão. Essa era a minha posição. Antes de conhecer Cristo, eu estava em Adão. Estava inserido em Adão. Agora que Cristo me alcançou, eu estou inserido em Cristo. É posição. Não tem a ver exatamente, eu posso desfrutar sim das consequências dessa posição, porque agora eu estou em Cristo, agora eu tenho prazer nas coisas de Deus. Quando eu estava em Adão, eu não tinha prazer nas coisas de Deus, eu não queria saber das coisas de Deus. O meu interesse por Deus era um interesse material, eu queria alguma coisa de Deus, entende? Nesse aspecto, querido, qualquer pessoa, mesmo que não conheça Jesus Cristo, ela pode ter um interesse em Deus, mas o interesse em Deus que ela tem não é um interesse de conhecer Deus, de se relacionar com Deus, de obedecer a Deus. O interesse dela é um interesse próprio, em se beneficiar de alguma coisa. Ela está doente, ela vai buscar Deus porque ela quer cura. Entende? Esse tipo de interesse é comum a qualquer ser humano, mas não é desse tipo de interesse que eu estou falando. Bom, querido, apesar de todos nós termos sido batizados em Cristo, nem todos têm consciência disso, principalmente na época em que nós estamos vivendo agora. Se nós observarmos bem aqui, querido, Paulo está espantado com o fato de que nem todos os cristãos de Roma tinham consciência da sua união com o Senhor Jesus Cristo. Ele pergunta: vocês não sabem? Não sabeis? Vocês ignoram que nós somos batizados em Cristo? Entende? Há algumas pessoas que não compreenderam isso bem. Mas, olha, querido, falando nessa questão de não compreender, a gente dá graças a Deus o fato da nossa salvação, ela não está condicionada ao saber dessas coisas, mas ao agir do Espírito Santo, que nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa interessante. Quando eu digo que a nossa salvação não está condicionada ao saber dessas coisas, eu tenho em mente, por exemplo, Paulo. Veja o Paulo antes de Cristo, né?
quem ele era, como ele agia, o que ele fazia. E incrível, né? Ele sai de Jerusalém para a cidade de, acho que é Damasco, eu não me lembro aqui o nome da cidade. Ele sai para uma cidade com carta na mão para prender os cristãos naquele lugar. No meio do caminho, ele tem uma experiência com o Senhor e é salvo. Ele não sabia de nada disso, de união com Cristo, de nada. O Senhor veio e o alcançou. Agora, uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu fui alcançado, querido, o conhecimento dessa verdade, da nossa união com Jesus Cristo, irmãos, ele é muito importante. O que garante a nossa salvação, o que nos dá certeza de salvação, o que traz segurança para o nosso coração com relação à salvação, é a nossa união com Cristo. É o fato de eu estar inserido em Cristo, irmãos. Bom, vamos lá. Por parte, devagar, tá? Entenda. E que isso fique bem claro na sua mente. Nós não estamos falando da nossa posição, nós estamos falando da nossa posição de Cristo e não da nossa experiência, né? Quando você pensa em posição, repito, só há duas posições, só há duas maneiras de classificar a humanidade, querido. Posicionalmente, ou se está em Adão, ou se está em Cristo, tá bom? Então, qualquer pessoa que não esteja em Cristo, conhecendo ou não, sabendo ou não, entendendo ou não, ela está em Adão. É assim que a Bíblia o descreve, é assim que a Bíblia estabelece. Não há como mudar isso. A posição de alguém que não está em Cristo é, ela está em Adão. E porque ela está em Adão, ela está debaixo da ira de Deus, ela está debaixo da condenação, ela está debaixo da perdição eterna, a menos que Deus alcance aquela pessoa, a menos que Deus salve aquela pessoa, tá? Não há um posicionamento que seja intermediário entre Adão e Cristo. Ou é Adão ou é Cristo. Diante disso, irmãos, se você está em Cristo, veja, não importa quanto tempo faz que isso aconteceu, não importa quanto conhecimento você possui, nem quantas experiências místicas você já teve, se você está em Cristo, você foi batizado pelo Espírito Santo, ou seja, você foi inserido em Cristo. Isso é ser salvo. Irmão, salvação é sermos inseridos em Cristo. Eu gosto da imagem, né? Paulo usa algumas imagens para tornar isso claro. Ele diz: Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Em Romanos, Paulo fala da figueira. Nós somos o galho de uma figueira brava, que foi arrancado da figueira brava e foi inserido na figueira verdadeira, que é Cristo. Ou então pense na imagem da casa que está sendo construída. Nós somos os tijolos que são inseridos na construção dessa casa. Todas estas são imagens para descrever esse processo, esse batismo pelo Espírito Santo, nos inserindo em Cristo. Irmãos, ouça, querido, agora vem algo que talvez te assuste um pouco. Olha, ser batizado em Cristo significa que nós somos completos, perfeitos por estar nele. Novamente, não pense em experiência. Pastor, não posso ser perfeito, pastor. Pastor, não posso ser completo em Cristo. Olha para a minha vida. Olha, irmãos, não estamos falando de experiências. Não estamos falando de coisas subjetivas, não, pessoais, não. Estamos falando da nossa posição, porque nós estamos em Cristo, então nós somos completos, nós somos perfeitos em Cristo. E não sou eu que digo isso, não. Eu vou ler aqui um texto que está em Colossenses, na verdade, capítulo 2, versículo 10. Eu vou ler ele em três versões, porque eu quero chamar a sua atenção para as palavras que Paulo usa para descrever o ser completo em Cristo, entendeu? Primeiro, olha só, Paulo diz assim, olha, e estais perfeito nele, que é Jesus, no caso, né, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Se você quiser acompanhar, querido, pode abrir, Colossenses 2:10. Veja, estais perfeito. Isso aqui é a revista atualizada, tá bom? Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o corpo, todo o principado e potestade. Numa outra tradução, isso aqui, se eu não me engano, é a NVI. E por estarem nele, em Jesus, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Plenitude. Agora, numa outra tradução ainda, portanto,
porque estão nele, porque estão em Cristo, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês estão completos. Não falta mais nada em nós. Plenitude, perfeição e completude são as palavras utilizadas aqui para as traduções para descrever o que nós somos em Cristo. Em Cristo não nos falta mais nada, querido. Absolutamente nada. Ah, pastor, mas eu olho para minha experiência, pastor, sou tão falho. Ah, eu tenho pisado tantas vezes na bola, pastor. Ei, eu não estou falando de experiência. É por causa disso que Paulo diz em Efésios 2, irmãos, que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É a nossa posição em Cristo, irmãos. É por causa disso que o Senhor Jesus diz: olha, o Espírito está pronto, está completo, está perfeito, está pleno, mas a carne é fraca. A nossa posição é essa, está segura, está garantida, mas nós vamos ter problema na caminhada, entendeu? A nossa experiência nem sempre vai refletir a nossa posição. É o que o Senhor está dizendo. Observe o que o texto diz, irmãos: completos, perfeitos. E a pergunta é: mas quando isso será verdade a nosso respeito? O texto diz: agora, nesse exato momento. O texto não diz que é mais tarde, querido, ou quando nós chegarmos na glória. A afirmação categórica é que por estarmos em Cristo, nós somos completos nesse exato momento. Diante disso, eu digo a você: não importa qual seja a tua experiência, querido, não importa os teus sentimentos, não importa as tuas emoções, a verdade a teu respeito é esta: se você está em Cristo, você está completo, está completo, é perfeito posicionalmente. Esse é o teu lugar no Senhor. Essa doutrina, irmão, nos leva à certeza de salvação, nos leva à segurança de salvação, nos leva a descansar no poder da obra que foi realizada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Queridos, eu já preguei sobre isso, né? A gente precisa compreender o que aconteceu lá naquela cruz. O drama nosso é porque nós olhamos para a cruz e nós não conseguimos perceber, irmãos. Perceber. Olha, Paulo orando a Deus pelos Efésios, ele pede o seguinte: Senhor, dê a eles espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Uma outra tradução diz assim: Senhor, abre os olhos espirituais deles, para que eles compreendam verdadeiramente quem é Jesus e o que Jesus fez por eles. Esse é o grande mistério, irmãos, que quando nós compreendemos o texto que nós estamos lendo, que ele diz que lá naquela cruz, Jesus nos atraiu a ele como um imã atrai ferro para si, entendeu? Nos conectou a ele de tal forma que o ensino é o seguinte: o que aconteceu com Jesus aconteceu comigo. O que diz respeito a Jesus diz respeito a mim. Paulo vai dizer assim: olha, Cristo morreu, eu morri com ele. Cristo foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com ele. É o que ele vai dizer aqui nesses versículos que nós estamos estudando, irmãos. Entende? Porque eu estou em Cristo, aquilo que aconteceu com Cristo é atribuído a mim também. A questão é: o que Paulo pretende nos ensinar com tudo isso que ele está dizendo, irmãos? Sendo repetitivo, irmãos. E aí, eu quero que vocês me entendam, tá bom? A repetição vai ser uma constante em toda a nossa exposição, porque é importante que você compreenda e ouça, e ouça, e ouça, até que você entenda. O que Paulo quer ensinar? Se estamos em Cristo, o que é certo quanto a Cristo é certo quanto a nós. Em outras palavras, repetindo o que eu disse agora há pouco, Cristo morreu, eu morri com ele. Cristo foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Agora imagine as implicações disso, irmãos.
na vida do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, na nossa, tá bom? E nós vamos ver tudo isso lá para frente, tá? Bom, é claro, irmãos, que a compreensão dessa verdade, ela ocorre progressivamente. A gente vai entendendo aos poucos, mas ela já é uma realidade. É a garantia da nossa final e completa redenção, da nossa libertação de toda mácula, ruga e coisa semelhante. Cristo é a nossa santificação agora, irmãos. Se morremos nesse momento, nós estaremos completamente santificados neles, estaremos justificados. Sabe o que isso diz para nós? É que quando nós falamos assim, se eu morrer hoje, eu não sei se eu vou para o céu, isso testifica mais da nossa ignorância a respeito do que Cristo fez por nós do que da nossa salvação em si. Se você está em Cristo, irmãos, se você morrer agora, você vai direto se encontrar com Ele. Não, eu lembro de um ensino, até católico esse ensino, na verdade, eu não sei nem se a igreja ainda mantém esse ensino, que é o purgatório, né? É aquela ideia de que você morre, vai para um lugar, né, para o purgatório, e os familiares das pessoas da pessoa que morreu que ficam aqui, elas vão fazer missa de sétimo dia, de 15 de mês, aquela coisa toda, para auxiliar aquela pessoa a encontrar o caminho realmente. É mais ou menos por aí o ensino, eu não lembro exatamente mais como é que é, entendeu? Não existe esse negócio na Bíblia, irmãos. Quando você morre, ou você vai se encontrar com Deus, irmãos, ou você vai parar no inferno. Para um dos dois lugares você vai. Não tem um meio termo, um lugar onde a gente possa ser socorrido por quem ficou. Não existe isso na Bíblia, tá? Se nós estamos unidos com Cristo, partimos e nos encontraremos com Ele. Se nós estamos em Adão, partimos e nos encontraremos com condenação eterna, irmãos. Me parece que é Lucas 16, quando o Senhor Jesus Cristo conta a história do Lázaro, do mendigo e do homem rico. Se você quiser dar uma olhada lá, é muito simples. O Lázaro morreu, os anjos vieram recepcioná-lo e levá-lo para o paraíso. O homem rico morreu e, quando ele se deu conta, ele estava no inferno. Entendeu? Estava no Hades. Irmãos, eu queria chamar sua atenção para uma coisa que eu acho muito curioso e eu acho fascinante no ensino de Paulo. A lógica espiritual de Paulo é uma coisa assombrosa, querido, assombrosa. Ele não perde o fio da meada em nenhum ponto, irmãos. E por que que eu estou falando isso? Vocês se lembram da sessão de Romanos 5, do 12 ao 19? Nós gastamos aqui um bom tempo, não sei nem quantas semanas falando sobre isso. Me permita citar só 2 versículos, querido. Eu quero te mostrar a lógica de Paulo no desenvolvimento do argumento, irmãos, e como é fascinante isso, entendeu? Fora toda a questão espiritual, os benefícios que a gente pode tirar daqui do ensino de Paulo, ainda há esse elemento assim a mais, entendeu? Olha só, Romanos 5, 18 e 19 diz assim, olha, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, ou seja, a morte veio, bateu a nossa porta por causa dessa ofensa, assim também, por um só ato de justiça, e ele está falando da cruz aqui, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Aí ele vai explicar isso, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Vocês sabem, querido, que o ensino dessa sessão consiste no seguinte: toda a sessão, o ensino de Paulo lá é o seguinte: estávamos debaixo do juízo e da condenação de Deus por causa do pecado de Adão, mas da mesma forma, nós somos justificados e feitos justos por causa da obediência de Jesus. É uma síntese desse ensino, dessa sessão, que a gente pode colocar dessa forma, entendeu? Da mesma forma que nós estávamos debaixo do juízo e da condenação por causa do pecado de Adão, agora nós fomos justificados e fomos feitos justos por causa da obediência de Jesus. Em outras palavras, querido, o que Paulo diz aqui é o seguinte: tudo que era certo quanto a Adão tornou-se certo quanto a mim.
porque eu estava em Adão e eu vim dele. Da mesma forma, da mesma maneira, tudo que é certo em Cristo e tudo que é certo a respeito dele em sua relação com os remidos, nós, é, é meu por direito, porque eu estou nele. A lógica disso aqui, querido, é uma coisa impressionante. Por isso que nós gastamos tanto tempo naquela sessão mostrando essa realidade, entendeu? Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. De maneira que todos pecaram. O que Paulo está ensinando? Nós pecamos com Adão no pecado dele. Nós somos culpados com Adão do pecado dele. Estávamos em Adão, inserido nele. Então aquilo que ele fez, nós fizemos com ele. E nós somos culpados, tão culpados quanto ele. Bom, isso se refere a mim, ou se referia a mim quando eu estava em Adão. Agora que eu estou em Cristo, a coisa mudou de figura. Tudo que diz respeito a Cristo diz respeito a mim porque eu estou nele. Entende, querido? E é exatamente, irmãos, eu queria que vocês entendessem. É isso que traz segurança de salvação, irmãos. Pense comigo por um só segundo. Eu sei que não há ninguém que não peque, mas o ensino bíblico é muito claro. Nós pecamos em Adão. O que o texto diz, querido, é que quando um ser humano nasce nesse mundo, ele já nasce sentenciado à condenação eterna. Por quê? Por causa de Adão. Porque ele estava inserido em Adão. Porque ele é filho de Adão. Ele é culpado do pecado de Adão. Sim, nós pecamos por causa do pecado de Adão, irmão. Sabiam disso? Nós vamos acrescentar pecado à nossa condenação. Mas nós já estávamos condenados sem ter cometido nenhum pecado prático, real. Eu fazendo alguma coisa de errado. Eu já estava sentenciado por causa dele. Da mesma forma, irmãos, por causa do que Cristo fez, ele cumpriu toda a lei, não deixou nada passar em branco. Então, porque eu estou em Cristo, Deus me vê como cumpridor da lei, como se eu tivesse cumprido toda a lei, porque Cristo cumpriu ela no meu lugar. Assim como eu era culpado do pecado de Adão, agora eu recebo graça por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Pergunto para vocês: conseguem entender isso? Isso é claro para vocês? Se isso não ficar claro para vocês, irmãos, vocês vão ter muita dificuldade de compreender a mensagem. Pastor, mas como é que é isso na prática? Irmãos, esqueça a prática. Apenas creia no que está escrito, irmãos. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. De maneira que a morte passou a todo mundo, alcançou todo mundo. E aí ele vai dizer: todos pecaram. Mas como todos pecaram? Nós pecamos em Adão. O pecado dele é o meu pecado. A culpa dele é a minha culpa. Esse é o ensino bíblico, irmãos. Nós não podemos negar isso. Bom, isso é ruim, mas isso é parte da história. Existe a outra metade. A outra metade diz que Jesus se fez carne e como um de nós ele foi para a cruz e ele foi sentenciado à morte, morreu. Ele cumpriu a lei até as últimas consequências, que é a morte. Bom, porque eu estou nele, porque eu fui inserido em Cristo, porque eu fui batizado pelo Espírito Santo, então tudo o que Cristo fez agora é atribuído a mim também. Eu não posso mais, querido. Eu vou dizer uma coisa bem assustadora para vocês, boa e assustadora. Se eu estou em Cristo, eu não posso mais perder a minha salvação. Não há, irmãos, não é à toa que Paulo escreveu o que escreveu em Romanos 8. Eu estou bem certo de que nem a vida e nem a morte, nem anjos, nem demônio, nem presente, nem passado, nada, nenhuma força, nenhum poder nesse universo pode me separar do amor de Cristo. Por quê? Porque eu sou uma boa pessoa? Não. Porque eu sou um bom? Não, não, não. É por causa do que Cristo fez na cruz. É porque eu estou inserido nele que nada pode me separar mais dele. Eu espero que você creia nisso, querido. Que você compreenda isso. Tudo que Jesus fez, querido, se tornou meu. Como tudo que Adão fez e completou também era meu antes de conhecer Cristo. Vamos ler o texto mais uma vez? Versículo 3 e 4 agora. Ou será que vocês ignoram que todos nós
que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E ele completa: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Há algo, querido, que nós não podemos perder de vista ao estudar esse capítulo, de maneira alguma, né? E o que que seria isso? Veja, tudo que nós vamos ver aqui, versículo 2, 3, 4, o que vem depois, tudo isso, querido, tem a ver com o questionamento que foi levantado no versículo 1. Que diremos? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Sabe, esse é o questionamento. Paulo vai refutar essa acusação feita contra a doutrina da graça, querido, da justificação pela fé. Irmãos, é uma pergunta capciosa, é uma pergunta que, quer queira, quer não, ela vai vir, nós vamos lidar com isso na nossa vida, entendeu? Se a gente fala muito de justificação somente pela fé, justificação pela graça, vai haver pessoas que vão entender isso. Puxa, então isso é bom demais, né? Eu posso fazer qualquer coisa, não interfere em nada, né? Na verdade, se eu pecar, quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai vir sobre a minha vida. Paulo está refutando isso, irmãos. E a refutação de Paulo é a seguinte: olha, de modo nenhum. E aí ele pergunta: como viveremos ainda no pecado, nós o que já morremos para ele? A resposta de Paulo, irmãos, é assim: olha, como viveremos no pecado se nós já morremos para ele, né? Ou, em outras palavras, é impossível vivermos no pecado porque nós já morremos para ele. Como é que você pode como é que você pode falar dessa forma se você está morto para o pecado? Entende? É uma coisa assim meio que assustadora para Paulo. Agora a questão é, irmãos, veja, quais as implicações dessa verdade a nosso respeito, de que nós morremos para o pecado? O que acontece conosco pelo fato de estarmos ligados a Cristo Jesus? Olha, nós já sabemos que nós somos batizados em Cristo, o que significa que nós estamos unidos a Ele, e assim nós somos participantes do que aconteceu com Ele. Mas o que significa isso, irmãos? O que quer dizer com isso, na verdade? Bom, Paulo diz aqui que isso significa que nós estamos ligados a Cristo em sua morte. E veja, irmãos, ele vai dizer: nós estamos ligados a Cristo em sua morte, nós estamos ligados a Cristo no seu sepultamento, e nós estamos ligados a Cristo em sua ressurreição. Oh, mais uma vez, será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo está dizendo que nós somos batizados na morte de Cristo. Observe, querido, que Paulo está dizendo que fomos batizados na morte. E disso resulta alguns benefícios em nosso favor, tá bom? Agora, a questão é, por que que Paulo enfatiza que nós somos batizados na morte de Cristo? E, novamente, é aquela coisa que eu falei a vocês. A argumentação de Paulo é tão elaborada, irmão, tão bem entrelaçada. Quando você volta para Romanos 12, esse é um texto que a gente deve guardar. Olha, portanto, assim como por um só homem, né, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. A gente já viu isso aqui, irmãos. Nós já estudamos isso aqui exaustivamente e a gente sabe que quando Adão pecou, de fato, né, ele pecou, ele cometeu o pecado. Mas Paulo diz que todos nós pecamos com ele. Nós estávamos ligados a eles. É uma repetição, né? Eu estou falando isso aqui já de um bocado de vez. Estávamos lá. Ele pecou, nós pecamos com ele. Ele é culpado, nós somos culpados com ele. Agora aqui, veja, essa é a lógica, essa é a conexão do texto. Aconteceu com ele lá, nós éramos culpados. Na verdade, o mundo inteiro, sem Cristo, está condenado por causa de Adão. Já nasce condenado por causa de Adão. Agora, aqui nesse texto, ele afirma que quando Jesus morreu, todos os cristãos morreram com ele, porque nós estávamos ligados a ele, porque nós somos batizados nele. Esse é o motivo de Paulo enfatizar a morte. Veja,
Paulo diz que nós somos batizados na morte de Jesus. Ele faz uma ênfase a isso. Nós somos batizados na morte. Por quê? Porque nós estamos ligados a Ele. Da mesma forma que nós pecamos com Adão, né? Porque estávamos nele, agora nós estamos, fomos batizados na morte de Jesus, porque nós estamos ligados a Ele. A ideia é a seguinte, irmãos. E eu espero que isso facilite para você. Guarde isso, e isso vai ser bom para ti. Assim como pecamos em Adão, assim também morremos com o Senhor Jesus. Olha, esqueça qualquer coisa de experiência, esqueça a subjetividade aqui, não tem a ver com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu acho, não tem a ver com o que eu vivi. Não, não, não. É só uma declaração bíblica, irmãos, de que aquilo que aconteceu comigo por eu estar em Adão, agora, porque eu estou em Cristo, eu morri com ele. O Lloyd Jones ele diz uma coisa interessante, né? Ele diz que é nesse ponto que muitas pessoas erram na exposição desse capítulo, porque eles insistem em considerar o capítulo do ponto de vista experimental, entendeu? Mas o que Paulo está falando aqui é uma verdade objetiva, é um fato a respeito de todo cristão. Ele morreu com Cristo. Esse é o fato. Ah, pastor, eu não creio. Bom, irmãos, então o conselho é o seguinte: te vira com Deus, tá? Vai brigar com ele porque está escrito. Quer que eu leia de novo? Olha, irmãos. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, todos nós que estamos ligados a Jesus Cristo, que fomos inseridos em Cristo pelo Espírito, todos nós fomos batizados na morte de Jesus. Morremos com ele, querido. Morremos com ele. Eu vou tentar explicar isso de outra forma, tá bom? Olha, a Bíblia diz, né, a Bíblia ensina que todos nós pecamos em Adão. Mas aí eu pergunto para você: você sente isso? Sente que pecou em Adão? Se não sentimos que pecamos em Adão, por que que nós acreditamos nisso? E a resposta mais prática é porque está escrito na palavra. É por isso que eu acredito. Em outras palavras, essa verdade de que nós pecamos em Adão não é uma verdade subjetiva, não é uma verdade experimental, mas ela é uma verdade objetiva, é um fato descrito na palavra de Deus a nosso respeito. Ponto. É só um fato, irmãos. Está registrado, nós não temos como mudar. Bom, o que nós temos diante de nós, irmãos, é doutrina. A aplicação disso vai vir depois. Aqui Paulo não está preocupado em fazer uma aplicação prática, ele está preocupado em levar as pessoas a entenderem a sua posição em Cristo. É essa a preocupação do apóstolo. O princípio fundamental aqui por Paulo, irmãos, aqui, né, estabelecido por Paulo, é o seguinte: a nossa morte com o Senhor Jesus Cristo é algo que diz respeito a nós exatamente do mesmo modo como é verdade que todos nós pecamos quando Adão pecou. Se você tem dificuldade de compreender alguma coisa com relação a essa questão, irmãos, eu quero sugerir a você. Se você tem dificuldade de compreender o que é estar em Adão, o que é estar em Cristo, eu sugiro a você. Pegue aqui no YouTube, sei lá, no Facebook, pegue as ministrações referente a essa questão. Porque eu ensinei isso, irmãos, exaustivamente essa questão, tá bom? Se você lembra do que eu ensinei lá, é muito fácil compreender o que eu estou colocando aqui. Se é verdade que eu estava em Adão, agora eu estou em Cristo, e quando eu estava em Adão, tudo o que Adão fez diz respeito a mim, ele pecou e eu pequei com ele, bom, faça a mesma aplicação disso com relação a Cristo. Eu estou em Cristo. O que diz respeito a Cristo diz respeito a mim. Ele morreu, eu morri com ele. Entende? A maior dificuldade de compreender o ensino de Paulo, querido, nesse capítulo, ela se dá porque muitos estudiosos, muitos mesmo, entendeu? Você acredita em uma coisa? Eu fui pesquisar. Eu tenho vários comentários. Eu tenho os maiores comentários em língua portuguesa de Romano. Eu tenho no meu computador, naquele ali. Praticamente todos eles interpretam a palavra batismo ou batizados como se referindo ao batismo nas águas. Na verdade, o único comentarista que eu encontrei que fala daquele batismo como o batismo no Espírito Santo, ou seja,
quando nós somos inseridos em Cristo, foi Lord Johnny, querido. Todos os outros, eles fazem algumas aplicações meio mirabolantes para justificar o texto, para manter a conexão, mas todos os outros falam de um batismo é, é, das águas. Tá vendo? Isso aqui é um símbolo, isso aqui é uma representação, isso aqui é uma imagem do que aconteceu, isso aqui é mas sempre se referindo ao batismo ali, nos versículos 2 e 3, como se fosse o batismo de águas. Mas Paulo não está falando disso. Ele não nega, na verdade, o batismo e a importância do batismo nas águas, mas ele não está falando disso, na verdade. Ele está falando dessa inserção em Cristo, feita pelo Espírito Santo, de nos arrancar, usando a linguagem, irmãos, que eu gosto muito, de nos arrancar do império das trevas e nos transportar, nos inserir no reino de Deus, em Cristo, entendeu? Pense na imagem da figueira. Nós somos o enxerto de uma figueira brava, de uma árvore lá qualquer. O Senhor nos arranca dali e nos insere aqui na figueira verdadeira, entendeu? Ou então pense na figura da casa, entendeu? Na casa. Nós somos aquele tijolo que é trazido pelo Espírito Santo e colocado nessa casa espiritual que é Cristo. Nós somos inseridos aqui. Ou então na figura do corpo. Você pode pensar também, entendeu? Então é isso, irmãos. Nós estamos em Cristo e porque nós estamos em Cristo, nós morremos com Ele, tá? Nós morremos com Ele. Repetindo, a maior dificuldade de compreender o ensino de Paulo nesse capítulo se dá porque os estudiosos acreditam que Paulo, o apóstolo aqui, ele está começando aqui uma nova sessão. Tipo assim, é como se o discurso é esse. Paulo já falou da justificação e dos seus benefícios, e agora ele vai falar da santificação. Ele terminou a sessão sobre justificação, e agora ele está começando uma nova sessão a respeito de santificação. A ideia desse tipo de ensino, irmãos, é mais ou menos assim: olha, você já foi salvo, você foi justificado, mas se você quiser se aprofundar na vida espiritual, se você quiser, você vai ter que morrer com Jesus. Morrer para essas pessoas é um tipo de experiência que nós alcançamos num culto de busca, sabe? Esses cultos de batismo no Espírito Santo que acontecem nas igrejas pentecostais. É mais ou menos por aí, entendeu? Nós vamos para uma noite de busca e ali, quem sabe, quem estava conosco lá em Açailândia, talvez lembre um pouco disso, lá do Anilton falando sobre essa questão, né? Você vai receber o batismo do Espírito Santo e ali você vai experimentar uma santificação plena e ali você vai morrer para os seus pecados e você vai essa ideia que permeia a mente de muita gente, querido. Mas Paulo não tem isso em mente aqui. Não tem isso em mente, irmãos. O ato de sermos batizados na morte de Cristo não é algo que vai acontecer dependendo da minha busca em algum tipo de experiência dessa. Já aconteceu. Na verdade, ninguém pode ser cristão sem que isso seja uma realidade a seu respeito. Mais ainda, irmãos, morrer com Cristo ou ser batizado pelo Espírito Santo não é uma coisa que devemos tentar realizar de modo algum, né? É algo que já aconteceu conosco. Paulo diz: nós, os que morremos para o pecado. Veja, eu já falei sobre isso. Morremos a oristo. Indica uma experiência já completa, passada, né? Não tem a ver com algo que vai acontecer ou algo que dependa de alguma busca minha. Não, irmãos. Não é que eu esteja condenando o culto dessa natureza, é bom, na verdade. Na verdade, eu sinto falta de uma coisa que eu fazia muito quando jovem, né? Lá na antiga Ágape, nós reuníamos a igreja na sexta-feira à noite ou no sábado à noite, às vezes, e a gente ia para o monte fazer vigília, levava violão, aquela coisa toda, ficávamos a madrugada toda, né? Ali adorando ao Senhor, orando uns pelos outros, orando. Era um negócio bem gostoso, irmãos. A igreja quase não faz isso, né? Perdeu o hábito de fazer essas coisas. É bom esses cultos assim de busca e tudo, mas não isso aqui que nós vamos buscar, irmãos. Não uma segunda experiência com Cristo, entendeu? Não, nada disso. Eu não sei se vai dar tempo, irmãos. Eu estou aqui já preocupado porque o horário já está bem avançado. O ensino é claro, irmãos, muito claro. Ele morreu para o pecado e quando ele morreu, nós morremos com ele. Não é que nós vamos morrer para Cristo, nós já morremos com Cristo. Nós estamos mortos espiritualmente, falando por essa perspectiva, entende? De estar em Cristo. Não confunda
morto espiritualmente como alguém que não nasceu de novo, porque Paulo ensina isso em Efésios 2, tá? Nós estamos mortos no sentido espiritual de que nós morremos com Cristo Jesus. Na verdade, não só morremos, fomos sepultados, mas e também ressuscitamos com Jesus. Essa é a realidade descrita por Paulo a nosso respeito. Eu não vou avançar, querido, porque eu vou falar sobre essa questão de morrer espiritualmente, eu vou falar de Gálatas 2, né? Eu vou deixar isso para a semana que vem. Mas me permita aqui fazer algumas considerações finalizando essa reflexão de hoje. Primeiro, irmãos, eu quero aconselhar você a que não se contente apenas em ouvir isso aqui agora, irmãos, e esperar o culto da próxima semana. Por quê, pastor? Porque, irmãos, eu tenho consciência de que isso aqui não é algo simples. Tenho consciência de que isso pode soar estranho para muitos de vocês. Como assim, pastor? Eu morri com Jesus, eu fui sepultado com Jesus. Que negócio é esse, entende? Então, é uma linguagem um pouco diferente, estranha para alguns de vocês. O nosso cristianismo hoje não ensina isso. Há raras exceções, mas não se ensina isso, entende? E quando ensina, querido, passa muito superficialmente, não mergulha, sabe, nas entrelinhas desse negócio todo, do que significa, do que Paulo realmente está dizendo. Então, eu sugiro a você, querido, que baixe depois a pregação, ou transforme isso em áudio e você ouça na sequência duas ministrações, para você tentar compreender. Irmãos, vou ser honesto com você. Olha, eu baseio isso no livro de Martin Lloyd Jones. Para você ter uma ideia, eu já li esse capítulo 6 umas 3 ou 4 vezes já. Agora, para ministrar, eu leio todinho, vou ler o capítulo todinho, marco essa ali, depois eu volto de novo para ele, entendeu? Tentando montar aquilo que eu vou ministrar. Praticamente eu já até abri mão dos outros comentaristas, porque todos eles seguem uma linha diferente dessa que eu estou seguindo aqui. Não há mérito nenhum em mim aqui, mas eu vou ser muito franco, o mérito todo é de Lloyd Jones, entendeu? Na verdade, se me fosse permitido, eu traria o comentário dele para cá, leria algumas partes e explicando isso a você, porque eu acho que seria mais produtivo do que eu tentar transformar, ajustar um pouco a linguagem para que fique compreensível para nós. Mas não é fácil. A questão não é que é difícil de entender, irmãos. É que soa estranho para nós essa linguagem. Nós estamos muito habituados com pregações na internet, entendeu? Você não ouve isso por lá. Repito, não se ouve isso mais. Então é uma linguagem diferente, é uma linguagem nova, entendeu? Conceitos estranhos para nós. Ah, eu aprendi que batismo no Espírito Santo é quando você fala em línguas estranhas. Não é isso que Paulo diz em 1 Coríntios 12. E só, mas abrindo uma aspa muito rapidamente aqui, irmãos. Todo mundo conhece o meu posicionamento com relação a isso, né? Eu creio em línguas estranhas, mas a língua estranha que eu creio é a que é descrita na Bíblia. E a língua estranha descrita na Bíblia são outros idiomas, e não isso que nós estamos acostumados a ouvir, tá bom? Eu provo para qualquer um de vocês, eu pego a minha Bíblia, eu pego o dicionário de grego, eu vou te mostrar que não há uma língua muito, muito finita em termos de vocabulário, que é o que é falado hoje nas igrejas, entendeu? Não há isso na Bíblia. Não há. Eu provo a vocês. Então, quando a gente ouve falar de batismo no Espírito Santo, nós pensamos em línguas estranhas. E não naquilo que Paulo diz. Nós somos batizados no Espírito, ou pelo Espírito, em Cristo, nos inserindo em Cristo, né? Imergidos em Cristo. É isso. Então, grave bem, irmãos, grave bem o que nós estamos ministrando, porque compreender essas verdades é libertador, querido. É libertador. Eu estou em Cristo.
Irmãos, eu estou em Cristo. E porque eu estou em Cristo, irmãos, não há inferno, não há diabo, não há demônio, não há crise, não há provação, não há luta, não há nada nesse mundo que me separe dele. Que me separe dele. Não estou dizendo que eu não possa passar por luta, por dificuldade, não é isso, não. Eu estou dizendo que porque eu estou em Cristo, nada pode me separar. E isso não é mérito meu, não é porque eu sou um bom cristão, não, não. Isso é mérito de Jesus, irmãos. Foi ele que morreu no meu lugar naquela cruz. Foi ele que sofreu a minha condenação, foi ele que sofreu o inferno no meu lugar, foi ele que cumpriu a lei no meu lugar, entendeu? Foi ele que deu a sua vida em prol da minha. A morte que eu tinha de morrer, ele morreu por mim. A condenação que era minha, ele sofreu do meu lugar. O inferno que eu merecia, ele sofreu do meu lugar. E é por causa disso, irmãos, que eu estou seguro em Cristo. É por causa disso que eu sou salvo. Ah, pastor, então quer dizer que a gente pode relaxar? Ô, irmãos, sabe qual é o meu pensamento? Quando eu medito sobre tudo isso, minha vontade é, Senhor, se eu pudesse, eu pregaria todos os dias. Se eu pudesse, eu sairia de porta em porta todos os dias anunciando o evangelho ao máximo de pessoas. Descansar, irmãos, aqui não. Meu lugar de descanso é no céu, irmãos. Aqui nós somos chamados para fazer a obra do Senhor. Aqui nós somos chamados para tentar alcançar as pessoas com o evangelho, irmão. Anunciar a elas o evangelho, entendeu? É orar pelas pessoas, é tentar de alguma forma ajudar as pessoas a encontrarem a Cristo, a caminharem com Cristo. É isso que a gente faz. Quanto mais consciência eu tenho do amor de Deus, quanto mais consciência eu tenho daquilo que Deus fez por mim, mais eu quero ajudar, mais eu quero me dedicar ao Evangelho, mais eu quero servir a Deus. Eu digo isso para vocês e eu tenho dito isso para Deus o tempo todo, irmãos. Eu quero gastar cada minuto da minha vida, irmãos, servindo a Cristo. Sério. Enquanto houver energia, enquanto houver força em mim, eu quero gastar isso em prol do reino. Seja estudando, seja orando, seja pregando, seja falando com alguém especial aqui, seja, não importa o meio, eu quero, é o desejo do meu coração. Sabe por que isso? Gratidão. Eu sei quem eu era. Eu sei de onde Cristo me tirou. Eu tenho consciência, pouca, mas tenho do que ele fez por mim. E quanto mais eu aprendo, irmãos, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais contente e mais disposto a servir o Senhor eu fico. Tá bom? Fecha teus olhos, por favor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor. O que o Senhor fez por nós é algo tremendo demais, Pai. A palavra diz que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, meu Deus. E por causa desse amor que nos escolheu, o Senhor enviou Jesus a esse mundo para morrer naquela cruz, para dar a sua vida, meu Deus, para me salvar. Por causa desse amor, o teu Espírito veio a esse mundo, Senhor, para me convencer do pecado, da justiça, do juízo, para arrancar o meu coração de pedra e me dar um novo coração, Senhor, para arrancar a cegueira espiritual e abrir meu entendimento, Senhor, para me fazer compreender as verdades espirituais, Pai. É por causa desse amor, Senhor, que nós temos a esperança de vida eterna, de um dia estarmos face a face contigo, Pai. Portanto, Senhor, eu te peço, abra os nossos olhos, Pai, de maneira que nós possamos compreender a grandeza desse amor. Ou como Paulo orou, Senhor, eu também oro. Meu Deus, dá-nos espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Ou, dito de outra forma, Senhor, abra os olhos do nosso coração, de maneira que possamos compreender claramente quem é Jesus e o que ele fez por nós. E acrescentando um detalhe, Senhor, ajude-nos a compreender também, Pai, quem somos agora que estamos em Jesus, agora que ele morreu por nós. Se o Senhor fizer isso, Pai, eu tenho certeza que o nosso coração exultará em Cristo, se alegrará no Senhor. Portanto, Pai, atenda ao nosso clamor, atenda a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.